Então, gente, essa é a nossa aula número 6, aula número 3 para o FPR, né, do filósofo Maquiavel. E com essa aula a gente encerra o ciclo do Maquiavel e na próxima semana já dá início às aulas do Platão. Como eu já tinha dito no grupo, eu e o Garcia a gente está fazendo um grupo mais específico para filosofia e a gente começou a fazer algumas lives que a gente vai estar conseguindo tirar algumas dúvidas mais específicas dos alunos e também está fazendo algumas questões extras para quem está querendo se aprofundar, tá? Então a gente vai disponibilizar essas questões no Classroom. A próxima live vai ser no próximo final de semana, no dia, deixa eu confirmar, no dia 16. Então, fica o convite para quem puder fazer parte e quem for utilizar de filosofia na segunda fase ou que queira aumentar suas chances na primeira. Então, a gente vai começar pelo capítulo 7, chamado Da Necessidade das Acusações para Conservar a Liberdade numa República. Aqui é a forma de como Maquiavel vai dizer como se mantém um direito de um cidadão dentro de uma cidade, né? Ou seja, tipo, esse capítulo para mim poderia ser chamado de O Direito em Maquiavel. Maquiavel ele começa dizendo que não há nada mais útil numa república do que acusar alguém perante ao povo, ou seja, existia um tribunal. Por dois motivos essa afirmação. Primeira afirmação é porque o cidadão ele fica com medo de atentar contra o Estado e ser acusado perante ao povo, ou seja, ele fica com medo de uma acusação pública, né? E o segundo motivo é porque permite desafogar os humores, aqueles humores que ele diz na aula 2, eu explico para vocês, que são os humores que existem numa cidade, que são os humores dos grandes e os pequenos, né? Então, ele acha que esses tribunais, eles são positivos porque permite desafogar os humores entre os pequenos e os grandes. E sempre por meios ordinários. Esse tribunal é interessante porque permite desafogar essas desigualdades entre os pequenos e os grandes por meios ordinários, por meios legais. Sempre quando ele citar aqui meios ordinários, são meios legais, extraordinários são meios que foge à regra, foge à normalidade, foge à conservação de um bem comum, por exemplo. Ou seja, meios extraordinários é, por exemplo, um linchamento. Meio extraordinário é, por exemplo, algo que não tem a ver com um julgamento que tenha um juiz, por exemplo. É um julgamento pessoal, tá? Então, sempre ter isso em mente. O meio ordinário são tribunais feitos por juízes e extraordinários é feito pelo povo. É algo que não tem um compromisso com a lei. Lei judicial, né? Não com lei divina, qualquer coisa. Então, por esses dois motivos. O primeiro motivo é porque o cidadão ele fica com medo de ser acusado. E o segundo é porque permite desafogar aqueles humores por meios ordinários, tá? Então, mesmo se um cidadão for punido de forma injusta, por meio ordinário, é até melhor do que alguém ser punido justamente por meio extraordinário. Porque os meios extraordinários, que são, tipo, por exemplo, um linchamento, também, geralmente, eles são acompanhados por forças privadas ou estrangeiras. E isso causa, tipo, a ruína de uma república. Então, para evitar essa ruína, é necessário que haja um conselho que evite esses julgamentos populares. Então, os meios ordinários levam a um dano único, que é, por exemplo, um julgamento. Porque nenhuma república onde há condenados, ela está completamente perfeita, né? Então, pelo menos o meio ordinário só leva a um dano único. E um extraordinário leva a vários danos, tá? E esse dano único do ordinário seria ter um julgado. O extraordinário poderia ser, por exemplo, a queda da república, destruir toda a cidade. Então, para que haja um julgamento justo, é necessário ter vários juízes também. Porque quando se tem poucos juízes, esses poucos juízes vão julgar a favor dos poucos. Então, é necessário que haja uma gama de juízes para que eles possam debater e ter os que advoguem
pelo povo e os que advoguem pelos grandes. Porque se existe poucos juízes, eles vão advogar para os poucos. O capítulo 9 se chama de como é preciso estar só para ordenar uma república nova ou para reformá-la inteiramente com ordenações diferentes das antigas. Então aqui o Maquiavel ele defende que é necessário ordenar sozinho uma república, mas quando ela já é ordenada, a coisa ordenada não se sustenta nos ombros de um só. Por exemplo, ele fala sobre Rômulo, né? Rômulo, que foi ordenador de Roma, ele mata o seu irmão para criar um reino. Aqui é interessante, porque ele diz que o fato condena, só que o resultado o absolve. Tá? Ou seja, matar o irmão é óbvio que isso não é algo positivo. Mas o fato condena, ou seja, Rômulo matou seu irmão. Só que o resultado do porquê que ele matou absolve esse fato. Tipo, se foi necessário matar Reno para conseguir o Império Romano, ou seja, na visão de Maquiavel, está tudo bem. Então o fato condena, mas o resultado absolve. Ou seja, Rômulo ele teve que estar sozinho, por isso ele matou seu irmão, para ele poder ordenar o Império Romano. Só que depois da coisa ordenada, quando já tinha sido ordenado, quem for estudar a história vai perceber que Rômulo ele não ordenava nada, na verdade. Tipo, ele constituiu um senado para comandar Roma junto com ele, e as funções de Rômulo foram reduzidas a questões de exército, questões militares e para a expansão de Roma. Ou seja, ele ordenou sozinho, mas a coisa ordenada já não era sozinho, ele tinha que ter um senado com ele. Capítulo 10. Assim como são louváveis os fundadores de uma república ou de um reino, são vituperáveis os fundadores de uma tirania. Aqui o Maquiavel ele fala o quanto é louvável o fundador da religião, da república, dos reinos, os comandantes, os homens das letras, e são infames os homens que desrespeitam as coisas que dão utilidade à honra e honra à espécie humana. Ou seja, lembra que na primeira aula eu frisei bastante a ideia do contexto histórico que o Maquiavel ele vivia. Então, tendo em vista que a Idade Moderna ela tem um humanismo exacerbado, é um pouco que óbvio a ideia de que tudo o que serve ao homem não pode ser menosprezado pelo próprio homem. Por exemplo, aqui ele coloca até a religião, que foge um pouco da ideia de todos os modernos, mas a gente tem que lembrar que Maquiavel ele é o início dessa transição. Então, tudo o que, na visão dele, dê utilidade e honra à espécie humana, deve ser louvado. Por exemplo, o cara que faz um quadro deve ser tão louvável quanto alguém que faz uma cidade. Ele não faz um corte de juízo em quem deve ser mais ou menos louvável. O único critério é quem dá de fato uma utilidade à espécie humana. O capítulo 11 se chama Da Religião dos Romanos. E aqui ele faz uma comparação sobre Rômulo e Numa Pompílio, que ele disse que se for fazer por exemplo, um plebiscito na época para saber qual que tinha mais importância, se seria Rômulo ou o Numa Pompílio, todo mundo ia falar que seria Numa. Por quê? Porque Numa ele introduziu a religião nos romanos. E aqui Maquiavel ele associa a religião com a obediência civil. Ou seja, Rômulo ele tinha autoridade por si só. Numa Pompílio ele achava que não tinha autoridade, então para ele conferir autoridade no seu nome, ele teve que inventar que tinha intimidade com ninfas para que os seus súditos pudessem respeitá-lo. Ou seja, Deus dava uma autoridade para ele que ele mesmo prejulgava. Então aqui o Maquiavel ele diz que é importante a religião em uma república ou em um reino para manter a obediência civil. O capítulo 16 se chama O povo acostumado a viver sob a autoridade de um príncipe, se por algum acontecimento se torna livre, dificilmente se mantém a liberdade. Então, aqui é basicamente que ele diz que há uma grande dificuldade nos povos que não estão acostumados com a liberdade e quando conquistam, eles não conseguem manter essa liberdade. Da mesma forma que um animal que vive preso
quando é solto, na primeira oportunidade de servidão, ele volta a ser servo, porque ele não está acostumado a ir atrás de comida sozinho, por exemplo. Então, um povo corrompido, nem por um breve período pode se tornar livre. E também diz que um Estado livre vem a ter partidários inimigos e não amigos, porque um Estado livre, ele só dá honrarias às pessoas que de fato merecem essas honras. Quando é um príncipe, quando é um principado, que não é um Estado livre, os que ganham as honras são os amigos do príncipe, por exemplo. Então, capítulo 55, de como é fácil conduzir as coisas nas cidades onde a multidão não está corrompida. E, onde existe igualdade, não se pode criar um principado. E onde ela não existe, não se pode criar uma república. Maquiavel ele afirma que há bondade nos povos, e diz que, sem essa bondade, nenhum bem poderia ser esperado. Por exemplo, as províncias que já foram corrompidas, como a Itália, que é onde ele vive, que na realidade seria a Península Itálica na época, e a França e a Espanha, elas já estão corrompidas. Então não há mais essa bondade nesses povos. E como que os povos que não são esses últimos três ainda possuem bondade? Porque, de fato, ainda não tiveram contato com esses três, porque na época e na visão de Maquiavel, a Itália, a França e a Espanha eram a síntese da corrupção. Óbvio, a gente está dizendo na visão maquiaveliana do século XV, tá? Então, as repúblicas que mantiveram uma vida política incorrupta tiveram igualdade e odeiam os senhores. E caso haja corrupção, eles matam o corrupto. Ou seja, aonde não há corrupção, não há esses senhores, esses gentis homens, os grandes poderosos, que não têm tradição monárquica e têm muito poder. Por exemplo, os Médicis. Os Médicis em Florença, eles não tinham uma tradição monárquica, só que eram muito fortes. É claro que hoje a historiografia chama todos os Médicis de reis, só que a gente sabe que eles não têm tradição monárquica, eram pessoas... Na verdade, Giovanni Médici, ele, ao que se relata, ele era um camponês que chegou ao poder. Talvez um dos primeiros, mas, enfim, a questão é, essas cidades onde existe corrupção é porque existiam homens como ele, que não tinham uma tradição monárquica e ficaram ricos e começaram a governar. E as cidades que possuem gentis homens, que seria isso que eu acabei de narrar, que seria a Itália, ou os senhores, jamais irão atingir a vida política da república, porque esses homens são inimigos da civilidade. Com eles fica impossível uma república, e sempre será um reino. Lembra que eu acabei de falar a história dos Médicis, e quando Maquiavel trabalha na política foi quando os Médicis tinham caído, ou seja, quando se instaurou um período republicano em Florença. Então, isso explica o que eu estava dizendo, né? Que os Médicis eles não tinham uma tradição monárquica, eles eram, por exemplo, esses gentis homens, e nessas cidades existem corrupção e o povo não mata o corrupto, porque lá a corrupção já está instaurada. Então, para finalizar esse capítulo onde se ordena uma república se tem igualdade, e onde se ordena um principado não se tem igualdade. O livro 2, capítulo 2 e o último capítulo que vai cair na Federal. Contra quais povos os romanos tiveram de combater e como eles defendiam a sua liberdade? A maior dificuldade era combater os povos que tinham muito amor pela liberdade, e só seriam subjugados por povos que tivessem uma virtude extraordinária. Ou seja, um povo que já tinha um grande amor por sua liberdade, enfim, eles não iam aceitar a servidão de forma tão dada. Por exemplo, onde os povos tinham um grande apreço pela liberdade, existiu resistência. Isso a gente pode ver por todos os nativos da América e todos os povos africanos, onde todos eram, óbvio, né, que com algumas limitações. Por exemplo, há um xamã, há também alguns líderes de tribo na África, mas esses povos geralmente ofereceram resistência porque eles tinham um amor pela liberdade, assim como os antigos que Maquiavel também vai narrar. Então, a maior dificuldade de combater os povos que têm muito amor e liberdade, porque eles só seriam
amor à liberdade, porque eles só seriam subjugados por povos que tivessem uma virtude extraordinária, muito maior do que a deles, e eles julgassem isso, isso como um fato, né? Por exemplo, Lévi-Strauss, que é um antropólogo francês, se eu não me engano, ele narra que em algumas tribos, eles, quando viam os portugueses chegando, eles não viam como inimigo, né? Eles viam como se fossem os deuses. Ou seja, eles aceitaram a servidão no primeiro momento, mas não uma servidão de forma escrava, mas uma servidão tipo, tá, vamos aceitar eles aqui com a gente, até perceberem que sim, foi aniquilada a vida livre que lá tinha, né? Então, os povos que tiveram liberdade alcançaram patamares inalcançáveis, porque o que confere grandeza a uma cidade é o bem comum e não o bem privado. E, enfim, o Maquiavel ele vai dizer que o único lugar onde se atinge essa grandeza inalcançável são nas repúblicas, porque só nas repúblicas se opera o bem comum. O príncipe nunca vai trabalhar pelo bem comum, ele sempre vai trabalhar a benefício próprio. Então, um dos motivos para termos menos liberdade do que os antigos, porque há esse debate em pauta, né? Da liberdade dos antigos e dos modernos. Eu até recomendo um livrinho bem curto chamado Da Liberdade dos Antigos comparado com a dos Modernos, do Benjamin Constant, que ele narra um pouco sobre essa diferença, né? Ele começa argumentando que antigamente os antigos eles tinham muito mais tempo para tratar da vida pública do que os modernos. E os modernos, eles estavam mais preocupados com a vida privada e os desejos, as paixões pessoais. Os antigos tinham muito mais amor, não só pela liberdade, mas aqui eu estou associando a liberdade com a vida pública. Então, Benjamin Constant, ele argumenta dessa forma, que os antigos, como eles tinham mais tempo para a política, eles tinham mais amor pela liberdade. Os modernos, eles tinham menos tempo para a política e preferiam executar só as paixões privadas. E aqui eu estou dizendo política no sentido de sentar na praça, na ágora, e debater o que seria o melhor para a cidade, tá? Então, aí, essa é uma visão do Maquiavel agora. Então, um dos motivos para a gente ter menos liberdade do que os antigos é que a nossa religião é completamente diferente da deles e os nossos costumes também. Por exemplo, a religião antiga era muito mais voltada para o mundo e não para o céu como a dele na época. Ou seja, ele fala a nossa, só que a gente tem que lembrar que essa nossa que ele está se referindo é a Igreja Católica que acabou de sair da Idade Média, né? Então, era uma religião voltada aos céus, ao bem depois da morte, né? E aqui, o Maquiavel defende que a religião dos antigos era mais voltada para o mundo. E é um fato, né? Tem vários relatos, pelo menos na literatura, de Zeus ir conversar com um cidadão, ou que existiam também filhos de deuses com um cidadão. Então, enfim, é isso que ele argumenta. O fato da religião antiga ter um contato mais humano faz com que eles tinham mais amor pela liberdade. E que há essa diferença entre a nossa liberdade e a deles, né? A nossa, o Maquiavel moderno, tá? Não a nossa do século XXI. Enfim, então é isso, gente. A gente terminou Maquiavel. Eu espero que quem puder faça parte do nosso grupo. O Andrei ele vai passar isso mais para frente depois para quem também quiser fazer mais parte. Não, Andrei, né? A diretoria. E, enfim, é isso. Obrigado e até a próxima.